Olá, queridos alunos, queridas alunas. Nossa aula de hoje vai tratar sobre a segunda ação que pode ser proposta pelo sujeito ativo, que é a medida cautelar fiscal. No nosso vídeo anterior, nós tratamos da execução fiscal. Foi um vídeo mais longo, porque a ação é uma ação mais complexa do que a medida cautelar fiscal, que é a ação da qual nós tratamos agora. E, portanto, nosso vídeo será um pouco mais curto. Inicialmente, a denominação medida cautelar fiscal foi dada pela Lei 8397/92, e daí eu peço a vocês que façam uma pequena leitura desta lei. É uma lei que não é muito longa e, como vocês sabem, na nossa metodologia de estudo é sempre muito importante estar em contato com a letra da lei, com o que determina a legislação, até porque muitas das questões que são cobradas em prova e no dia a dia podem ser dirimidas a partir da leitura, uma simples leitura da lei. Então, a lei que regulamenta a medida cautelar fiscal é a Lei 8397/92, e aqui valem aqueles mesmos raciocínios que nós usamos para a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6830/80. Já que a medida cautelar fiscal ela é regulamentada por uma lei do tipo especial, fica bem claro que essa norma especial ela é aplicada em detrimento da norma geral, ou seja, aqui nós não vamos obedecer a prioristicamente às regras do CPC de 2015, mas sim ao que estabelece essa Lei 8397/92, que é a lei da medida cautelar fiscal. É óbvio que subsidiariamente, assim como nós falamos para a execução fiscal, subsidiariamente utilizamos sim o Código de Processo Civil, mas observem que inclusive a denominação medida cautelar fiscal é uma denominação que está bem ocorrendo, né? É bem própria e que era utilizada na época da edição da lei, que foi em 1992. Essa medida cautelar fiscal não é uma ação tão comum quanto a execução fiscal, e o objetivo dela é realmente impedir que o sujeito passivo se desfaça do seu patrimônio em uma atitude que, de acordo com o CPC, é vista como fraude ao credor fiscal. Mas aqui a medida cautelar fiscal é uma ação do tipo cautelar. Sabemos que o Código de 2015, nosso atual Código de Processo Civil, ele trouxe quase que a extinção dessas medidas cautelares, então são poucas as que existem na ordem jurídica. Aqui, essa medida cautelar fiscal da Lei 8397/92, ela é, portanto, uma ação do tipo especial, mas ação sim acautelatória, ou seja, essas medidas acautelatórias têm por objetivo prevenir que um dano maior aconteça. Bom, o que é essencial para a propositura da medida cautelar fiscal? Primeiro, prova literal da constituição do crédito fiscal, e essa é uma questão bem controversa, porque em algumas situações, antes mesmo de o crédito tributário estar constituído de forma definida, ou seja, mesmo ainda pendendo processos administrativos tributários, ou seja, existindo ainda um contencioso fiscal, por vezes os fiscos intentam essa medida cautelar fiscal mormente os procuradores da Fazenda Nacional. Então, esse é um ponto um tanto quanto controverso. A segunda exigência é que é necessário, em alguns casos, de acordo com o que estabelece a Lei 8397/92, é necessário prova documental de algumas situações, né? Então, o principal efeito após a propositura desta medida cautelar fiscal é a determinação da indisponibilidade do bem. Ou seja, esse bem ele fica gravado com um ônus que impede a sua comercialização, a sua transferência. Então, essa indisponibilidade é o principal efeito da medida cautelar fiscal. Essa medida cautelar fiscal ela deve ser proposta no mesmo juízo da execução fiscal, no juízo onde seria proposta a medida cautelar fiscal, sendo que ela antecede a medida cautelar fiscal. Ou seja, caso
ainda não tenha ocorrido a execução fiscal, a medida que existe em favor do sujeito ativo para determinar a indisponibilidade de bens e impedir, portanto, que seja praticada essa fraude contra credores, ela seria, perdão, justamente o uso da medida cautelar fiscal. Então, ela deve ser proposta no mesmo juízo onde seria proposta a execução fiscal. Bom, a medida cautelar fiscal ela será requerida, portanto, pelos entes tributantes, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E aí nós temos 9 hipóteses que são descritas pela Lei 8397/92. Vamos tratar de cada uma delas aqui de forma resumida e sucinta, já que na graduação, nosso conhecimento a respeito de medida cautelar fiscal é um tanto quanto superficial. Ou seja, o conhecimento que é necessário é um conhecimento mais superficial, sem que seja preciso tanta profundidade. Outra questão é que nós estamos tratando de direito tributário 2 e não de uma disciplina de prática tributária que é mais comum às especializações. Então, vamos estudar esses 9 casos. Primeiro caso, quando, sem domicílio certo, o devedor intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a obrigação no prazo fixado. Ou seja, aqui nós temos uma tentativa de fuga do domicílio fiscal, ou seja, aquele verdadeiro golpe que alguns sujeitos passivos têm costume de aplicar, não só em relação ao credor tributário, mas em relação a todos os credores. Então, quando essa figura sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar seus bens e deixando de pagar seus tributos, é a primeira possibilidade para a propositura da medida cautelar fiscal. O segundo caso é quando, tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o adimplemento da obrigação. Ou seja, quando, com domicílio certo, o sujeito passivo tenta deixar o local onde seria o domicílio tributário estabelecido por lei, e daí fugiria de sua obrigação de pagar o tributo. O terceiro caso, quando, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens, ou seja, essa insolvência seria detectada não apenas através de falências e de recuperações judiciais, mas documentalmente comprovada essa insolvência, quando esse sujeito passivo aliena ou tenta alienar seus bens, é cabida a propositura da medida cautelar fiscal. Quarta hipótese, quando contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio. Esses casos, tanto da insolvência quanto da contração de dívidas que comprometam a liquidez do patrimônio, são aqueles casos em que é necessário uma prova cabal de que o sujeito passivo está tentando se evadir de suas obrigações tributárias e, com isso, comprometendo a liquidez de seu patrimônio. Ou seja, é necessário aqui que haja uma prova documental para tanto demonstrar a insolvência quanto demonstrar que existe essa tentativa de contrair dívidas e o comprometimento da liquidez do patrimônio. Pode ser que o sujeito passivo esteja enfrentando dificuldades, mas que não existe uma atitude, uma postura de má-fé deliberada, porém, com essas decisões administrativas, levar-se-ia a crer que o sujeito passivo está com um endividamento maior do que o seu patrimônio suportaria. Bom, a quinta hipótese é quando o sujeito passivo notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal, deixe de pagá-lo, salvo quando suspensa a exigibilidade, opõe ou tenta pôr seus bens em nome de terceiros, ou seja, uma atitude fraudulenta de fraude contra credores. Não significa dizer que o simples fato de o sujeito passivo deixar de pagar o tributo, imediatamente haveria a propositura da medida cautelar fiscal. Não é isso, mas quando existem indícios de que há um comprometimento do patrimônio, de que há essa possibilidade de fuga, de evasão do sujeito passivo, do seu domicílio fiscal e de comprometimento do seu patrimônio, existe a possibilidade legal para propor a medida cautelar fiscal, que é a ação judicial
compatível, ou seja, irmã do processo de arrolamento de bens, que é um processo administrativo, proposto muito comumente pela Receita Federal do Brasil, todas as vezes que o sujeito passivo entra nessa dificuldade de pagamento do tributo em detrimento do patrimônio que possui. Aqui vale o parênteses de que muitas pessoas jurídicas atualmente não possuem mais, isso faz parte da estratégia de cada empresa, mas algumas pessoas jurídicas preferem não constituir patrimônio, ou seja, o imóvel onde funciona seria o imóvel locado, os automóveis, idem, o ativo imobilizado, se for uma indústria, seria objeto de leasing ou de contrato de locação. Então, existe todo um cuidado para a verificação desse patrimônio da pessoa jurídica, se ele efetivamente existe e qual o grau de comprometimento. A sexta hipótese é quando o devedor possui débitos inscritos ou não em dívida ativa. Veja que aqui não é necessário que haja uma prévia inscrição em dívida ativa, é possível que o débito já esteja constituído, porém não inscrito em dívida, que somados ultrapassem 30% do seu patrimônio conhecido. Esse patrimônio conhecido é aquele patrimônio declarado à Receita Federal do Brasil, na ADI-PJ, onde há uma descrição detalhada de quais são os bens que fazem parte do patrimônio do sujeito passivo. Então, essa é uma obrigação acessória, ou como falamos no construtivismo lógico-semântico, um dever instrumental do sujeito passivo que deve sim ser seguido, obedecido. Então, nesses casos, quando a dívida tributária, a quantidade somada dos débitos do sujeito passivo em relação ao ente tributante rompe essa barreira dos 30%, é possível a propositura da medida cautelar fiscal, muito fácil de comprovar, porque apenas se coteja a declaração do ADI-PJ, né, a declaração ali que é realizada no imposto de renda dos bens, e quanto é a dívida do sujeito passivo, a prova aqui não é uma prova complexa. Agora, tem aquele detalhe que muitas vezes os bens que fazem parte do ativo da empresa não necessariamente precisam estar descritos ali na ADI-PJ. Existem algumas situações de ativo imobilizado de menor valor que, enfim, os sujeitos passivos não incluem na sua declaração de bens, não são bens passíveis de registro, não são bens de grande valor, não são bens imóveis, não são bens móveis, como por exemplo automóveis ou máquinas, então não haveria necessidade tão premente assim de declaração da posse ou da propriedade daquele bem. A sétima hipótese é quando o sujeito passivo devedor aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente, quando exigível em virtude de lei. Um dos casos em que a lei exige a prévia notificação do órgão fazendário é justamente nos casos do processo administrativo de arrolamento. Então, nessas situações aqui, caso o sujeito passivo aliene seus bens sem que exista a comunicação ao órgão da Fazenda competente, seria possível propor a medida cautelar fiscal. Essa é a sétima hipótese que a Lei 8397/92 descreve. A oitava hipótese é quando tem sua inscrição no cadastro de contribuinte declarada inapta pelo órgão fazendário, ou seja, essa inaptidão demonstra que alguns dos pré-requisitos para a existência das pessoas jurídicas não foram cumpridos. Por exemplo, quando a empresa deixa de funcionar, baixa suas portas de fato, mas juridicamente não existe essa informação no órgão fazendário. Outros casos é quando a pessoa jurídica pratica diversos atos de ilícito fiscal e daí isso leva à declaração de inaptidão da empresa. E ainda a nona hipótese, a última, para nós concluirmos aqui nossa videoaula de medida cautelar fiscal, é quando pratica atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito, ou seja, aquela postura evasiva, aquela postura que demonstre que a satisfação da obrigação tributária principal do pagamento do tributo, ela fica comprometida por posturas dolosas ou não dolosas, culposas por parte do
sujeito passivo. Então, apenas para concluir, os efeitos dessa medida cautelar fiscal é a comunicação aos cartórios de registro de imóveis, aos órgãos de registro dos automóveis, a exemplo de Detran, Denatran, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários e às demais repartições onde haja o registro de bens que essa pessoa jurídica ela se encontra com o patrimônio comprometido em razão de suas dívidas tributárias. Então, é uma constricção judicial que recai sobre os bens móveis e imóveis do sujeito passivo. Até a próxima.